Queridos e amados irmãos, aleluia. Chegando mais uma vez no Facebook para celebrar a Deus e cultuar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus falou pra mim, diz pra Thaís, que eu tô mudando. Não tá fácil conseguir ajeitar aqui o Facebook, tá difícil. Meu Deus, mas tudo vai dar certo. Nome de Jesus, vai dar certo. Irmão Pedro, pastor Pedro, seja bem-vindo, pastor Pedro. Antônio Brito também parece que já está aí pronto para assistir a live, né? Deus abençoe os queridos e amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus por isso, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, gente. E hoje eu vou falar um tema que a maioria vai gostar muito do tema. Porque o tema é a palavra de Deus. E quando o tema é a palavra de Deus, é porque vai ser bênção. Amém? Eu só vou compartilhar em alguns grupos aqui. E em seguida já vou estar entrando na palavra de Deus. Amém? Não vou compartilhar para muita gente, não. Só vou compartilhar para 10 grupos. 10 grupos que eu creio que são grupos de pregação também, né? Que a gente gosta de compartilhar. Vamos lá. Louvado seja Deus. A internet não está muito boa. E o Facebook também parece que não está colaborando. Mas nós vamos tentar fazer o melhor para Deus agora. O melhor. Na epístola de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1 de Pedro, nós encontramos uma palavra ali. Uma palavra muito abençoada. É no capítulo 1. Vou falar sobre sacerdócio real. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácias, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, pelo Espírito de Deus. Vocês foram feitos
povo dedicado a Ele a fim de obedecer a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Olha bem. Pedro está dizendo que nós fomos escolhidos por Deus. Escolhidos. E isso já é uma responsabilidade tremenda. Aleluia. Eu fui escolhido e você também foi escolhido. O escolhido é diferente daquele que não é escolhido. O escolhido faz parte da herança real. O escolhido faz parte do sacerdócio eterno de Cristo. Nós fazemos parte da herança de Cristo. O escolhido faz parte do sacerdócio eterno de Cristo. E nesse capítulo 1 de Pedro, nós veremos um dos temas que encontraremos na epístola desse grande homem de Deus. É que por meio da expiação de Jesus Cristo do teu sangue, podem suportar com fé o sofrimento e a perseguição. Glória a Deus. Cada capítulo de 1 Pedro fala sobre provações, fala sobre sofrimento. E Pedro ensinou que suportar provações com paciência é uma qualidade. É uma qualidade, pastor Pedro. Suportar provações, suportar lutas, suportar sofrimento é uma qualidade que o cristão tem. É uma qualidade. Eu espero que eu esteja falando com crente nesta noite que tenha qualidade. O seu sofrimento não é em vão. Eu tive visitando um casal há pouco tempo. Um casal muito pobre. Um casal muito pobre. Um casal muito simples. Um casal que não tinha quase nada para sobreviver. Um casal que vivia mais pela fé do que pela vida de finanças. Quando eu cheguei lá, o marido da irmã estava arando a terra naquela tarde. Ele estava segurando o arado e o seu burrinho puxando aquele arado. Havia uma plantação linda ali de repolho, de pepinos, abóboras. E nós fomos recebidos naquela casa simples. Eu pude ver um fogãozinho movido a lenha ali do lado. Tânia Maria, seja bem-vinda, minha querida Tânia. E aquela irmã, ela estava ao lado do seu fogão fazendo o café da tarde. E para deixar que eu conversasse com o marido dela, ela disse para a pastora Carmen: minha filha, venha me ajudar a fazer o café. E eu perguntei ao irmão: como é que você suporta esse sol escaldante sobre a sua cabeça? Como é que você suporta esse sol quente sobre a sua cabeça, sobre você? Eu disse a ele, perguntando como ele sofria tanto ali no campo, naquele pedaço de terra que era a vida dele. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu passo muitas provações aqui. Eu sofro muito.
Eu sofro e eu sofro demais, pastor Abraão. Naquele momento ele olhou para mim e com lágrimas nos olhos ele disse: eu passo muita provação, eu passo muita luta. Mas quando eu olho para o céu de madrugada, quando eu levanto bem cedo, ainda dá para me ver algumas estrelas brilhando no horizonte. Eu digo: meu Deus, é para aí que eu vou em breve. É aí que é a minha casa. É para aí que eu estou indo. E quando eu penso nisso, pastor Abraão, o meu coração se alegra. Eu fico muito feliz quando eu começo a colocar isso no meu coração. E milhares de pessoas estão padecendo e passando por isso. Você não é o único, nós somos milhares, milhões. Não sabemos qual será o dia da nossa partida, Tânia Maria e Antônio Brito. Mas sabemos que um dia estaremos lá. Mas sabemos, pastor Pedro, que um dia vamos estar diante do Cordeiro de Deus. Sabemos que um dia estaremos diante do Senhor. E quando Pedro falava de suportar provações e paciência, é uma qualidade de cada crente que me ouve agora. É mais preciosa do que o ouro. É mais precioso do que o ouro, do que o rubis. E isto ajuda os fiéis a ganhar a salvação de suas almas. A paciência. A maior qualidade que um crente pode ter é a maior riqueza. Você lembra de Jó, que Jó tinha paciência. Ele sabia que em um momento tudo poderia mudar. Jó sabia que em um momento da tua vida, da tua história, tudo poderia mudar. Então, eu estou te falando sobre esperança neste momento. Eu estou te falando que tudo pode mudar. A sua situação pode mudar. Os seus dias podem mudar. A sua história pode mudar. Aleluia! E lendo a pequena epístola de Pedro, eu ainda vou me confrontando e eu vou encontrando textos que me dão esperança. Pedro, ele continua dizendo que nós vamos encontrar salvação para nossas almas através da paciência. Mas Pedro também nos traz em nossa memória, em nossa lembrança. Ele mostra a nós a sua própria identidade. Pedro, ele olha para nós, Tânia, Maria, nesta tarde, e Pedro mostra para nós que nós temos uma identidade. Pedro, ele não nos chama de filhos, como João, o apóstolo do amor, sempre chama na carta dele. Pedro, ele não nos chama de filhos adotivos. Ele não nos chama de filhos rebeldes, voltando para a casa do pai depois de ter gastado toda a herança. Mas Pedro, quando ele se refere a nós, ele nos chama de geração.
Ele diz que nós somos a geração eleita. Glória a Deus. Eleita. Zelir Quadra, nós somos a geração eleita. E quando eu olho para mim, eu digo, eu sou um sacerdote eleito por Cristo. Eu sou uma geração que faz parte dos eleitos. Pedro também nos chama de sacerdócio real. Eu faço parte da realeza. Eu não estou pregando agora para a gente comum. Você diz, mas pastor Abraão, eu moro numa casa tão simples. Pastor Abraão, eu vivo somente do meu salário. Eu não tenho riqueza. Eu não sou realeza. Sim, você é. Você não pode ver uma coroa colocada na sua cabeça, mas você tem uma coroa. Você pode olhar para essas roupas que você está usando e você chama isso de trapos velhos. Mas eu te digo, por baixo dessa vestimenta, você tem vestimentas reais. Você está vestindo vestimentas reais da glória. Oh, glória a Deus! Porque Pedro diz, vocês são sacerdócio real. Glória a Deus, estou pregando agora para princesas. Estou pregando agora para príncipes. Estou pregando agora para reis. Estou pregando agora para sacerdotes. Estou pregando agora para homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro. Estou pregando agora para uma geração que foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo. Estou pregando agora para um sacerdócio real. A igreja do Cordeiro, a igreja de Cristo. A nação que eu falo não é Israel. A nação santa que nós somos chamados não é Israel. Israel já deixou de ser santo há muito tempo. Não existe nenhuma nação santa sobre o planeta Terra. A Bíblia diz através de Pedro, o Espírito Santo usou o homem de Deus para dizer a nós, olha, eu estou falando em profecia nesta tarde. Pedro, ele falou bem claro através do Espírito Santo. A nação santa que eu estou falando não é a América do Norte, não é o Japão, não é a China, não é a Inglaterra, não é a Bélgica, não é a Holanda e nem o Brasil. Mas a nação santa que Pedro está falando aqui é você e eu. Nós somos uma nação. Nós somos uma nação. Neste momento que eu estou pregando, tem homens e mulheres se levantando em cada canto deste país. Estão agora orando a Deus e levantando mãos santas e clamando a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o momento de você adorar. Esse é o momento de você clamar a Deus. Esse é o momento de você agradecer ao Senhor por esta eleição, por essa dádiva de Deus, por esse amor eterno do Cordeiro, porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. E ninguém pode tirar você dele. Primeiro, Pedro diz que somos geração eleita. Segundo, sacerdócio real. Terceiro, nação santa. E quarto, um povo comprado. Um povo adquirido. O povo comprado. Eu estava vendo o leilão ontem pela televisão. Eu gosto muito de relógio. Eu gosto de usar relógio. Eu estava vendo o leilão de 2 relógios Oriento. E o leiloeiro começou o leilão com R$50. Era 2 relógios que estavam sendo leiloados ao mesmo tempo. E eu falei, por que eu não dou o lance?
Mas eu não tenho dinheiro para dar o lance. Fátima Dantas, a paz do Senhor, minha querida. Eu não tenho dinheiro para dar o lance. Mas eu estava olhando até onde que ia chegar aquele leilão. E um ofereceu 100, outro ofereceu 200 reais, outro ofereceu 300 e outro ofereceu 500. Era um dando lance maior do que o primeiro. No final das contas, aqueles 2 relógios já estavam custando mais de 5.000 reais. É isto que aconteceu também no leilão dos céus. Um dia você estava no mercado de escravo. A Bíblia diz que nós éramos escravos. Nós estávamos sendo vendidos a preço de nada. Ninguém poderia nos comprar. Estávamos condenados a ir ao inferno e ficar lá para sempre. Mas um dia, aleluia, glória a Deus, alguém entrou neste leilão. Quando chegou alguém, e ele disse assim: quanto que você quer pela Zelir Quadra? O leiloeiro, ele disse: a alma dela é muito preciosa. Quem é você para comprá-la? O leiloeiro falou: quantos que você tem para comprar a alma dela? Ele disse: eu tenho uma gota de sangue derramado na cruz do Calvário. E o leiloeiro, que era Satanás, disse: sim, então você pode comprá-la. Então você pode comprá-la. E ele foi comprando. E nós fomos ficando desacorrentados. Os grilhões começaram a cair. E nós então, quando você olhou, você estava com os grilhões quebrados. A prisão estava escancarada. E você pôde sair dali liberto e curado pelo sangue de Cristo Jesus. É isto que Pedro está falando aqui, um povo que foi adquirido, um povo que foi comprado, um povo que foi lavado, um povo que foi remido, um povo que foi comprado por um grande preço. Por isso, nesta tarde, eu estou fazendo este vídeo, pregando esta mensagem. Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria que você fosse glorificando o nome do Senhor. Eu gostaria que você fosse agradecendo ao Senhor pelas suas bênçãos. Eu gostaria que você fosse agradecendo a Deus pelos seus milagres. Eu gostaria que você escrevesse aqui no chat a palavra gratidão. Você sabe que antigamente o sinal que a pessoa era um escravo, uma escrava, era quando ele carregava brinco nas orelhas, brinco no nariz e brinco dos lábios. Quando você via alguém com brinco na orelha, brinco na língua, brinco nos lábios e brinco aqui no nariz, era a indicação que ele era escravo, que ele era dono, que alguém era dono dele. Que alguém possuía a vida daquele homem ou a vida daquela mulher. Jesus então chega e diz para o leiloeiro, diz para Satanás: retire os seus brincos de escravidão, retire os grilhões de escravidão dele, retire os brincos das orelhas dele, retire o brinco do nariz dele,
Retire as argolas que estão no pescoço dele. Retire as correntes que estão em seus tornozelos, porque eu vou levá-lo para casa. 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 Meu Deus. Eu não sei se você pode sentir a presença de Deus. Eu não sei. Mas eu vou te dizer aqui nesta tarde, Antônio Brito, é momento de você ser agradecido a Deus. É momento de você dizer: Jesus, muito obrigado. Olha para você agora. Você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quando eu estudo essa epístola de Pedro, eu lembro os conselhos que ele está dando. Sentiremos esperanças. Eu sinto esperança. Eu sinto esperança quando eu prego esta mensagem, Fátima Dantas. Eu sinto esperança. Eu recebo um incentivo tremendo para continuar a minha caminhada. Eu recebo uma força bruta para que eu possa continuar a pregar o Evangelho. Eu recebo algo grande de Deus nesta tarde. Eu recebo mais esperança. Eu recebo mais incentivo. Eu recebo mais força. E que pode me ajudar na minha caminhada. Recebe força agora, onde você estiver agora. Eu quero incentivar você a continuar a prosseguir. Não pare na tua caminhada, irmã Tânia Maria. Pastor Pedro, não pare. Não pare, Zelir Quadra. Continue. Continue indo. Continue caminhando. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Nesta noite eu quero transmitir a você esperança, incentivo, para que você possa receber esta ajuda, para que você possa enfrentar os desafios do dia a dia. Glória a Deus. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Neilson, seja bem-vindo, irmão Neilson. Pedro, ele escreveu esta carta para os membros da igreja. Os membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor, dominados por Roma. O evangelho estava aflorando por aquela região toda. O evangelho estava sendo pregado em cada esquina, em cada aldeia, em cada cidade, em cada sinagoga. Jerusalém estava sendo varrida pela palavra do Senhor. E Pedro sabia que o dia da sua partida se aproximava. O Sinédrio estava atrás de Pedro. Roma estava caçando Pedro como se ele fosse um animal selvagem. E ele escreve essas epístolas para a igreja que está em Roma, a igreja que está em Jerusalém, a igreja que está nas províncias romanas, localizadas na atual Turquia hoje em dia. E ele escreve. O evangelho então chega a essas 5 províncias como uma fagulha tirada da fogueira. Como uma fagulha tirada da fogueira.
E o evangelho começa a saquear o inferno. E ele considerava aqueles irmãos crentes, Neilson, como eleitos de Deus. Como eleitos de Deus. Como eleitos de Deus. Pedro, ele escreveu para fortalecer. Precisamos de obreiros assim hoje. Precisamos de uma liderança deste jeito hoje. Eu não estou falando de um pregador itinerante. Eu falo de pastores locais que ficam nas congregações pastoreando o pequeno rebanho. Pedro era um deles, porque o pregador convidado vem, traz um sermão e ele vai embora. Mas eu estou falando daquele pastor local, que todo dia tem que dar o alimento para o rebanho. E Pedro, aleluia, Viradouro, São Paulo, Viradouro, São Paulo, Jesus, ele está chamando pregadores assim, pregadores que encorajam, pregadores que preguem o poder de Deus, pregadores que pregam para fortalecer e encorajar os santos da prova da fé. É o que eu estou fazendo aqui nesta tarde próxima da noite. Oh, gente de Deus! É o que eu estou fazendo aqui. Estou te encorajando para que você possa passar pela prova da fé fortalecido e prepará-los para uma ardente prova no futuro. Grandes provações estão vindo para o mundo. Não é preciso esses profetas dos caos chegar no YouTube ou no Face ou nas mídias sociais e profetizarem maldição para o Brasil e para o mundo. O juízo de Deus se aproxima. O juízo de Deus se avizinha sobre as nações. Eu já posso ouvir o barulho de uma grande tempestade vindo pelas montanhas. Eu já posso ouvir barulho de cavaleiros em seus cavalos galopando em direção ao planeta Terra. Eu já posso ouvir. Uma ardente prova virá no futuro para o mundo e o Brasil está entre eles. O Brasil que está entregue ao comunismo. O Brasil que está entregue à podridão. As igrejas que não sabem o que seguir e o que fazer. Pregadores que estão deixando de pregar o Evangelho. Que estão fazendo de suas igrejas um centro de divertimento. É mais um show cada culto. De culto passou a ser reuniões. Reuniões passou a ser chamado de seminários de louvor.
Seminário de louvor chegou agora a ser chamado de apresentação dos artistas de Cristo. Jesus não tem artista. Jesus não tem artista. Mário Jorge, a paz do Senhor. Jesus não tem artista, Neilson. Jesus, ele tem adoradores. Use a sua guitarra, irmão Neilson, para louvar o Senhor. Amados, Pedro estava dizendo: eu estou aqui para prepará-los para uma ardente prova que virá no futuro. A mensagem de Pedro era poderosa. A mensagem de Pedro era poderosa. E nós fomos ficando desacorrentados. Os grilhões começaram a cair. A mensagem de Pedro, ela nos ensina, Terezinha Ribeiro, como que nós devemos lidar com a perseguição. Como que nós devemos lidar com a perseguição. Não existe mais igreja perseguida no Brasil. Existe igreja perseguida no Japão. Existe igreja perseguida na África. Existe igreja perseguida em Angola, em Moçambique. Existe igreja perseguida na China comunista. Existe igreja perseguidas nesses lugares. Mas não existe igreja perseguida no Brasil. Não. Existe igreja perseguida. É nesses países do Oriente Médio. Mas na época de Pedro a igreja era perseguida. Então Pedro está escrevendo para 5 províncias de Roma. Vocês precisam aprender a lidar com a perseguição. Dulce Fernandes, seja bem-vinda, irmã Dulce Fernandes. Lindivânia, seja bem-vinda, minha querida. Perseguição que virá ao mundo. Olha, eu vou dizer para você aqui, esta pregação que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação é uma grande mentira. Não existe grande tribulação para a igreja. A igreja estará com Cristo enquanto o mundo estará afundado em uma grande tribulação. A igreja estará nas bodas do Cordeiro. A igreja estará na festa do galardão. A igreja estará na grande festa das palmas. Enquanto nós estivermos atravessando os portais de pérolas, as ruas de ouro, olha, lá é tão tremendo que as paredes daquela cidade é toda feita de cristal. Os muros daquela cidade são toda feita de jaspe. As ruas são cobertas de ouro. O portão é todo feito de pérolas e pedras preciosas. Ele vai te vestir de vestes nupciais. Enquanto o mundo estiver numa grande tribulação, nós estaremos com Cristo. Esta pregação que nós vamos passar pela grande tribulação é uma mensagem mentirosa.
Uma mensagem mentirosa. Vamos suportar a perseguição, amados. O relógio já está chegando próximo da meia-noite. O tempo está se findando. Olhe para as colinas, você vai ver o ruivar de uma grande chuva que está vindo. Aleluia! O conselho de Pedro foi muito oportuno. Os membros da igreja estavam à beira de um período de intensa perseguição, entrando em colapso. Alguns estavam ficando depressivos. Alguns estavam se escondendo em caverna. Havia muitos fujões ali naquela época na igreja. Eles estavam com medo de serem crucificados como Cristo tinha sido crucificado, Mário Jorge. Eles não sabiam o que fazer. Era um período de intensa perseguição. Eles não sabiam se iam para Roma, se iam para a Espanha, se desciam para a Turquia. Eles não sabiam o que fazer. Tudo era dominado por Roma. As 5 províncias de Roma estavam sendo dominadas pelos romanos. Então Pedro, ele escreve, 60 anos depois de Cristo, Cristo já tinha retornado para os céus. Pedro já está com seus 70 anos de idade. E nos seus 70 anos de idade, Pedro escreve esta epístola, 60 anos depois de Cristo. Nessa época, os romanos, alguns toleravam o cristianismo. Obrigado, irmã Dulce Fernandes. Ouvir essas palavras vindas dos seus lábios, da sua vida, minha querida, é como bálsamo também para mim. Por isso que eu quero continuar pregando a palavra. Porque eu sei que muita gente está sendo alcançado e abençoado. Olha, o governo romano sabia que era um povo que não tinha como ser vencido. Não havia maneira de parar o povo de Deus. Não havia. E no meio daquele ano, um incêndio destruiu boa parte de Roma. Nero havia atacado fogo em Roma. Ele ateou fogo em Roma e a cidade de Roma começou a pegar fogo. Labaredas de fogo subiam aos céus. O incêndio veio. E boa parte de pessoas que circulavam rumores de que o próprio imperador havia dado ordem para iniciar o incêndio. Ele queria que desviar a culpa pela tragédia. Alguns romanos poderosos que moravam em Roma acusavam os crentes de terem sido os responsáveis. Foi os cristãos que tacaram fogo em Roma. Olha, foram os crentes que tacaram fogo em Roma. Acusações fraudulentas, Terezinha Ribeiro. Mas não foi os crentes que havia feito isto. Foram os crentes que foram responsáveis.
E isto então levou a uma grande perseguição aos crentes daquela época por todo o Império Romano. Crianças, mulheres, meninos, meninas, adolescentes, jovens, velhos, idosos. Eles foram reunidos no Coliseu Romano. Um Coliseu Romano estava ali. Eles foram colocados em um Coliseu Romano. Milhares de pessoas sedentas por sangue e morte. Havia naquele Coliseu leões, tigres, talvez elefantes. Havia naquele lugar animais selvagens. E eles foram jogados naquelas arenas, irmã Edulce Fernandes. E eles então foram jogados ali com seus filhos, marido com suas esposas, esposas com seus maridos. E eles abraçavam seus filhos para protegê-los. E o sangue dos cristãos foi semente de vida nova para nós hoje. Semente de vida nova. Eu fico muito feliz que a palavra de Deus tenha alegrado o coração da irmã Dulce Fernandes. Eles podem sentir alegria quando estavam morrendo. Sim, eles poderiam. Pois eles estavam morrendo e seguindo os passos de Cristo. Seguirei o meu bom mestre. Seguirei o meu bom mestre. Seguirei o meu bom mestre. Onde ele for, eu irei. Seguindo os passos de Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aos estrangeiros que estão dispersos por todo o ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito Santo para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro se identifica como apóstolo de Jesus. Eu não tenho nada contra esses apóstolos de hoje, mas eu não considero nenhum deles como apóstolo. Para mim, apóstolo é Pedro, João, Tiago, André, Pedro, o Messias. Os apóstolos eram representantes autorizados de Cristo na igreja primitiva, ordenados por Deus, enviados diretamente por Jesus. Pedro escreve esta carta para aqueles que estão fora da sua pátria. Ele fala sobre estrangeiros, pessoas que viviam em uma região que não era sua residência permanente. Nesse caso, as 5 províncias romanas localizadas na atual Turquia.
a presciência de Deus. O céu é a verdadeira pátria dos crentes. A sua pátria é o céu. A palavra disperso significa espalhados. Pedro se refere ao povo de Deus que está espalhado pelo mundo afora, fora de sua pátria. A presciência quer dizer desígnio de Deus, é a base dos crentes serem eleitos. Pré-conhecimento é mais do que um mero conhecimento prévio de todas as coisas por Deus. Aleluia! Ele abrange sua predestinação através da santificação do Espírito Santo e por meio pelo qual a eleição se torna real. Eu não tenho dúvida que eu sou eleito de Deus. Eu não tenho dúvida, eu não vou me perder. Eu não tenho dúvida, eu não posso perder a salvação. Eu não tenho dúvida, o meu lugar é o céu. Você pode comentar aqui, o céu é o meu lugar. Ele usa a expressão para a obediência. Ele fala sobre a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui Pedro está falando sobre o objetivo, a finalidade da eleição. Qual é o objetivo, a finalidade da eleição? Êxodo 24:3. Os cristãos foram escolhidos por Deus para ter um relacionamento firmado em uma aliança com Ele. Por isso que eu mandei você escrever: o céu é o meu lugar. Porque Jesus firmou uma aliança com você. E isso veio pela obediência. O sangue de Cristo é que me insere neste relacionamento. Pelo sangue derramado lá na cruz. O céu é meu lugar. Porque Ele fez uma aliança comigo, uma promessa. Você foi escolhido para ter relacionamento firmado em uma aliança com Cristo. Não é o dinheiro que coloca você neste relacionamento. Não é a riqueza que coloca você neste relacionamento. É o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Pedro, ele está dizendo, no versículo 3 até o 12, ele fala sobre louvor a Deus pelo privilégio. Louve a Deus pelo privilégio. É o privilégio que Deus concedeu somente a nós. É um privilégio poder estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Você viu aquela foto lá na Flórida, aonde estava pegando fogo, as casas toda queimada, destruída, floresta destruída. E no meio daquelas casas, toda queimada e destruída, tinha a casa de um crente. Tinha a casa de um crente que não foi tocada pelo fogo.
Você chegou a ver a foto? O fogo não chegou nem no jardim do crente. Você pode dizer, mas isso deve ser que ele capinou em volta. Mas isso pode ser que ele fez um rego em volta e encheu de água. Não, 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 não. Foi o poder de Deus. Deus disse, ali está um dos meus eleitos. Ali está um dos meus filhos. Relacionamento. Estou falando de comunhão. Estou falando de aliança. Hoje uma irmã até ligou para mim de manhã para falar comigo, pastor, olha esta foto. Olha isto, que coisa linda. Isto é um privilégio. É um privilégio. Pedro está nos motivando, lembrando, trazendo em nossa memória de que mediante a ressurreição de Cristo, o Senhor os fez nascer de novo. Amado, tem ex-alcoólatra me assistindo agora. Tem ex-drogado me assistindo agora. Tem beberrões de cerveja me ouvindo agora. Olha, tem ex-fumante me assistindo agora. Tem ex-maconheiro me assistindo agora. Tem o ex-leproso pregando neste microfone. Hoje nós nascemos de novo. Eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. O resultado do novo nascimento é que você recebeu uma herança eterna. Tem uma herança eterna. O Mário Jorge não é bobo, ele escreveu lá, o céu é o meu lugar. Porque palavras são sementes, palavras são profecias. Você profetiza. Nós recebemos uma herança eterna. Herança eterna. Mário Jorge, você está na portaria deste prédio e você olha para as pessoas que estão entrando e saindo aí e você diz para um, eu recebi uma herança eterna, eles não vão entender. Eu lá no setor onde eu fico, eu sempre falo isso, eu tenho uma herança eterna. Herança reservada nos céus. Eu não estou esperando uma nova Mega Sena da virada. Eu não estou esperando uma loto fácil. Eu não estou esperando uma loteria esportiva. Sorri para mim. Amados, eu tenho um lar eternal. E é para lá que eu vou. Aleluia. Estou indo para o lar. Estou indo para o lar. Estou indo para o lar. Aleluia, 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 aleluia. Cristo vem, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha, você recebe uma herança eterna. Está reservada nos céus.
seremos levados ao céu. O nosso lar eternal. Dá até o hino, né? Bendito seja Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança viva. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, não envelhece, uma promessa que não fica ultrapassada. Ela não é esquecida, reservada no céu para vós, e que estáis guardado pelo poder de Deus através da fé para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Meu Deus! Meu Deus, Mário Jorge, isto é lindo, meu querido. Pedro está nos trazendo uma informação. Ele está nos trazendo uma informação. Que Deus já nos regenerou. Para uma herança que nunca irá perecer. Esta herança nunca vai se corromper. Esta herança nunca vai perder o teu valor. Uma salvação realmente segura. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Mário Jorge, pelo incentivo de continuar. Muito obrigado. No qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário estejais sob opressão por causa das muitas tentações. Olha o que Pedro está falando, Dulce Fernandes. É necessário que estejamos sob pressão por causa das tentações. É necessário. Porque para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro, que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, gente. Louvor, honra e glória. Louvor, honra e glória. Quando Jesus vier, quando Jesus aparecer, você vai receber louvor, você vai receber honra e você vai receber glória. Hoje é você que dá para Cristo louvor, é você que dá honra e glória para Ele, mas quando Ele aparecer, Ele te dará honra e glória e louvor. Nós seremos recebidos num castelo real, com honras, com louvor. Você vai ouvir os anjos tocando a trombeta dourada. Pá, para pá, 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 para pá, 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 Entrem, entrem, meu povo, entre minha noiva. Então ele diz, vocês precisam alegrar com alegria inerrável e pleno de glória. Pedro, ele motiva. Ele nos motiva, mostrando que nós podemos nos alegrar em sua herança. Aleluia.
nos alegrar em sua herança, que vai ser imperecível, e a salvação. Mesmo que a gente seja provado por perseguição e sofrimento deste mundo, é imperecível a nossa herança. Olha, ele fala sobre a qual os profetas a buscaram, os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Os profetas desejaram ter o que nós temos, e eles não têm. O galardão que nós vamos receber nos céus, os profetas não vão receber. A entrega de galardão é somente para a igreja, não é para os profetas. Ao hino da harpa que diz que nós vamos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não, isso não é real. Nós vamos assentar à mesa com Cristo. Abraão, Isaque e Jacó vão sentar em outra mesa. Na mesa de Cristo estará a sua igreja, sua esposa, sua noiva. E do lado de Cristo, irmã Dulce, você vai dizer: oi Abraão, oi Jacó, oi Isaque. Entendeu, Mário Jorge? Você vai olhar para eles do outro lado na mesa e cumprimentá-los. Abraão, tudo bem? Isaque, como é que está? Jacó, e você? Israel. Olha, Edileuza, Maria e Adário Rodrigues, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Olha, os profetas desejaram ter o que nós vamos ter, mas eles não vão conseguir ter. Eles profetizaram a sombra. Nós temos a essência da sombra. Eles profetizaram o personagem, e nós temos o personagem em nossa vida. É diferente. Pedro, no versículo 12, diz a eles: foi revelado que não para si mesmo, mas para nós que ministrava estas coisas que agora vos anunciam aqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, e estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Os anjos desejam. Mas desejar não é poder. Desejar não é querer. Os anjos podem desejar o que você tem, mas só você pode ter. Creia, aleluia, glória a Deus. Os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas Jesus disse: não, meus filhos farão. Eu amo ser pregador. O povo do Antigo Testamento, eles não conheceram a Cristo e nem o Evangelho. Mas eles creram nas promessas de que Deus apontavam para Cristo. Hebreus 11:13. E Pedro, ele mostra para nós que o Evangelho da salvação, buscado e esperado pelos profetas, agora foi revelado a mim e a você. A salvação em Cristo é tão grande, mas tão grande, as bênçãos são tão tremendas, que até os anjos queriam contemplar. Meu Deus!
de Deus muito firme são as promessas tão grandes que elas são. De Deus muito firme são as promessas. Você já imaginou um anjo, Adário Rodrigues, desejar o que você prega? Um anjo desejando tomar o teu lugar? Você imaginou? Pedro, no capítulo 1, versículo 13 até o 21, Pedro ensina que nós temos que colocar nossa esperança na graça que será nossa, que será na segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo que nós somos estrangeiros neste mundo, peregrinos, residentes de passagem. E nós temos que viver aqui de uma maneira diferente, mostrando que nós pertencemos a Deus. Então Pedro, ele está pedindo, cinjam os vossos lombos, cuidem de vossas mentes, sejam sábios, espere até o fim pela graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Gente, essa primeira epístola de Pedro é tremenda. A graça que está trazida na revelação de Jesus Cristo é o auge da redenção de Deus em Cristo, que se dará em sua segunda vinda. O auge da redenção. E Pedro, no versículo 14, ele continua dizendo que, como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância. Pedro está dizendo, ausência de conhecimento de Deus. Pedro está sugerindo que nós temos que tomar cuidado com religiões pagãs. Quando a gente seguia na nossa ignorância. E agora ele vai falar sobre santidade no versículo 15. Sede santo, aquele que vos chamou é santo em toda a vossa maneira de viver. Alguém me pergunta, pastor Abrão, mas existe santidade na roupa? Não. A santidade não está na roupa. A santidade está naqueles que vestem a roupa. E o que te cobre é a roupa. O seu estilo de vestir mostra que estilo de crente que você é. Quando Pedro está dizendo em toda a vossa maneira de viver, é no vestir, é no andar, é no falar, é ir ao trabalho, é nas compras, é na caminhada, é na academia, não sei aonde você vai. Sede santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro está dando um padrão. Um padrão. Os pastores hoje estão usando umas calças meio estranhas, né? Eles estão usando umas calças que são todas apertadas em cima no quadril. Calças que são apertadas nas coxas. Aparece até mesmo os seus órgãos genitais. Eles usam essas calças apertadas que vão até o tornozelo, mas bem apertadinha. E usa aquele sapato de bico longo. E quando você olha, estão aparecendo aquele cara de chapéu do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Por que que os crentes mudam tanta coisa? A Bíblia fala de maneira. Cada um tem uma maneira de viver. Ele fala que todos sejam santos em toda maneira de viver. Há uma maneira de viver. Cada um vive de uma maneira diferente do outro. Pedro está dando um padrão do viver santo dos crentes e é o próprio Deus. Deus é meu padrão. Jesus é meu padrão. Jesus é meu padrão de vestir, é o meu padrão de pregar, é o meu padrão de viver, é o meu padrão de falar. Jesus. Não é Paulo, é Jesus. Adário Rodrigues. Uma vez Paulo, ele disse assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas só que logo em outra epístola, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados. Primeiro ele diz ele, depois ele diz: sejam de Cristo, como filhos amados. O padrão do filho é o pai. Não é o pai que tem o padrão do filho. E eu não vejo pregadores pregando isto. No versículo 19, Pedro, ele continua dizendo: com sangue precioso de Cristo, um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele usa uma metáfora do cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele está apontando para a ausência de pecado de Cristo. A ausência de pecado. Levítico 22 e 19 até o 25 fala sobre isso, que ele seria um cordeiro imaculado. Em João 1 e 29 diz que ele foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Eu estou terminando. E Pedro, ele termina a primeira epístola no primeiro capítulo da primeira epístola, ele fala: amem uns aos outros. Agora vocês já purificaram as almas pela obediência à verdade, através do Espírito ao amor não fingido dos irmãos. Vede para que ameis uns aos outros fervorosamente com coração puro. Vocês nasceram novamente, não de semente suja e corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre, irmão Cláudio. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. Mas a palavra de Deus, esta aqui, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Esta é a palavra que, pelo Evangelho, é pregada para vocês hoje à noite. A palavra de Deus. Pedro está nos exortando a amar uns aos outros como pessoas que nasceram de novo por meio do Evangelho, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E eu termino a live. Pedro escreve sobre a necessidade da gente crescer espiritualmente.
Não é pecado você crescer, irmão Cláudio. Porque você cresce espiritualmente, você recebe recompensas eternas. A promessa de salvação só é possível por meio do precioso sangue de Cristo. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Tivemos misericórdia de Deus, trazendo para os dias de hoje, devemos crer que nesse capítulo, com toda a força de nossos corações, nosso chamado é universal. Temos que cumprir o propósito do Evangelho. Pedro, ele tinha os seus defeitos, que foi totalmente reconhecidos por Jesus. Mas isto não impediu de o escolher para liderar os apóstolos e o levar o Evangelho principalmente aos judeus. Olha, todos nós podemos ser instrumento na mão de um Deus poderoso. Afinal, agir ou realizar é dele. Não importa quem você seja, o que você pode fazer. Você é um canal, você é um meio, um instrumento, a ferramenta que Deus usa. Amém? Que Deus abençoe os queridos e amados irmãos. Amanhã eu quero continuar em Pedro. Esse foi o primeiro capítulo de Pedro. Deus abençoe os irmãos. Como é difícil pregar a verdade. Meu Deus. As pessoas não nos acompanham, Mário Jorge. Eles vão ficando pela beira da estrada. Não é fácil. Se você deseja nos ajudar em ofertar a nós, ao nosso ministério, para nos ajudar a pagar a internet, tá bom? Eu te agradeço, em nome de Jesus, tá? Eu vou deixar aqui o meu CPF aqui no ar, aqui no comentário. Se você se interessar, você pode entrar no nosso chat também e nos ajudar. Amém? Irmã Cássia Bezerra, Deus te abençoe. Chegou no finalzinho, hein? E que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Cristo esteja com os amados irmãos em nome de Jesus. Amém? Que live abençoada, hein? Muito boa live. Como Deus é bom, né? Eu não conseguiria falar de mim mesmo. Se eu falasse de mim mesmo, eu ficaria aqui 10 ou 15 minutos falando. Mas quando o Espírito Santo fala no coração da gente, aí é diferente. Como Deus trabalha. Deus os abençoe.